Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? É motivo de alegria e de muita felicidade estarmos reunidos e unidos nesta noite na presença do Senhor para louvar, exaltar, engrandecer o seu maravilhoso e eterno nome. E cumprindo o que a Bíblia diz, se alegrar com os que se alegram, não é isso? A Bíblia nos ensina a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E Deus, louvado seja o nome do Senhor, colocou no coração do nosso irmão Francisco de estar hoje dando este culto de louvor e ação de graças ao Senhor pela vitória alcançada, pela bênção alcançada na sua vida. E como ele já falou aqui sobre Nicodemos, ele era um antigo Nicodemos, mas Deus o encontrou, o fez nascer da água e do Espírito e está aqui para a honra e para a glória do nome de Jesus. Devemos sempre olhar, irmãos, porque isso ainda é sinal do poder de Deus, irmão. Glória a Deus, aleluia. Isso ainda é sinal do poder de Deus, irmão Manel. Porque tem gente que desacredita, não crê mais, que Deus muda, restaura, mas eu creio ainda em coisas que eu aprendi desde o início da minha fé. Que Jesus cura, salva, liberta. Eu creio que Jesus muda o ser humano. Glória a Deus, eu aleluia. creio que Jesus ele pode trabalhar. O povo diz: pau que nasce torto, até quando queima a cinza é torta. Isso é verdade. Mas só que a Bíblia nos ensina que Jesus, quando nasceu, José era carpinteiro. Se você olhar numa serraria, essas serrarias que fazem linha, essas coisas, você vai lá ver tronco torto de todo jeito. Mas não tem nada que um bom carpinteiro, uma boa serra não deixe linheiro, rapaz. Glória a Deus, então, aleluia. Cristo, ele é o nosso carpinteiro, e ele ainda muda a vida, ele ainda restaura a vida e ainda leva para morar no céu. Pois já ouvimos aqui que Jesus, ele veio em busca dos que se perderam. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria de refletir com você e ser bem breve no Salmo de número 139. Salmo de Davi, o verso de número 1 até o verso de número 6, que nos diz assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tu conheces, tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Glória a Deus por essa palavra. O Salmo de número 139, a qual nós lemos, é um salmo que a sua autoria é atribuída a Davi, e é um dos salmos mais belos, se assim podemos comparar ou podemos dizer. Um salmo que expressa dois atributos incomunicáveis de Deus. Para entendermos isso, nós temos que entender que Deus, ele é um ser que tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis de Deus é aquele que ele compartilhou conosco como imagem e semelhança sua. Algumas pessoas dizem que é errado dizer que Deus tem sentimentos, mas não, isso é um atributo comunicável da parte de Deus. Se nós olharmos, o amor é considerado um sentimento,
Em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que por amor Ele deu seu Filho por mim e por você. O amor é um sentimento que nos faz se colocar no lugar do próximo, nos faz se sacrificar pelo nosso próximo. Então, se o amor é um sentimento e Deus amou o mundo, é sinal que todo ser humano, ele tem alguma coisa de Deus em si. Até os que não conseguem acreditar que Deus existe, tem algo de Deus dentro de si. Pois o amor, o perdão, as vontades, isso são atributos de Deus, que Ele compartilhou conosco. Isso se chama de atributos comunicáveis. É por isso que você tem autoridade, você tem o poder de perdoar e também de ser perdoado. Você tem o poder de amar e de ser amado. Você tem o direito de escolher, de se irar, de se entristecer. Você tem, porque isso são sentimentos e são atributos comunicáveis. É por isso que Deus, Ele conhece a alma do ser humano afinco. Deus é o único que olha para nós, as nossas ações, as nossas atitudes, e não olha com um olhar de julgamento. Por quê? Porque Deus sabe e conhece tudo o que se passa dentro da alma do homem. Agora, passando para os atributos incomunicáveis de Deus, que é a onisciência, a onipresença, a onipotência, a sua soberania. Esses são atributos que Deus não compartilha com o ser humano. É algo, irmão Francisco, que é próprio dele. E eu observo aqui Davi, em um cântico de adoração. Eu observo aqui Davi exaltando a Deus de uma forma tão grande, que Davi busca um atributo incomunicável da parte de Deus para ser o seu louvor de adoração. Davi, ele fala: Senhor, tu me sondastes, tu me conheces, sabes o meu deitar e o meu levantar. O que Davi quer expressar para nós aqui é a onisciência de Deus. Caio, o que é a onisciência de Deus? A onisciência de Deus são duas palavras que são derivadas do latim, que quer dizer que Deus, Ele conhece tudo. Tudo. Quando Davi diz aqui no verso 1, Senhor, tu me sondastes, me conheces. Davi está dizendo: Senhor, tu me observou, tu me observas, e tu sabe quem eu sou. Agora é interessante olhar para isso aqui, e sempre que eu paro e medito neste salmo, eu imagino a grandeza e o poder de Deus. Quando Deus fala que nos sonda e nos conhece, é algo que está fora da nossa compreensão. Deus olhou para Jeremias já com quase 20 anos de idade, irmão Francisco, e disse: antes que se formasse no ventre da tua mãe, eu te conhecia. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é traços da onisciência de Deus. Tem pessoas que dizem: Deus não está olhando para mim. Parece que Deus virou os olhos para mim. O Senhor me esqueceu, Deus não me vê, porque eu passo isso, passo aquilo, sofro isso. Mas Deus já estava olhando para um homem de quase 20 anos, dizendo: antes que você viesse a ser formado, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei e te disse: tu és meu, e te dei as nações por profeta.
A onisciência de Deus, ela está fora do nosso alcance, porque a nossa mente, ela é presa ao tempo. Nos limitamos ao passado, ao presente e ao futuro. A nossa mente consegue dividir que o ontem foi passado, que o hoje cedo foi passado. A nossa mente sabe conhecer que o agora é presente e o que planejamos amanhã é futuro. Mas a onisciência de Deus, ela abrange os 3 tempos em um momento só. Deus consegue viver, se assim podemos dizer, mas Deus consegue ver e tudo, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro como um eterno agora. Estamos aqui sem a certeza do amanhã. Temos a esperança que ninguém vai morrer daqui para amanhã. Se Jesus não permitir, a gente vai viver até o dia que Ele voltar. Mas nós temos a incerteza, porque a certeza do homem é que um dia chegará a sua morte. Mas a sua incerteza é porque não sabe qual é o dia. Mas Deus, antes que fôssemos formados, Ele já sabia o dia que iríamos vir e o dia que iríamos partir. Perceba que dentro da onisciência de Deus existe algo chamado presciência, que permite a Deus contemplar o que há de acontecer no futuro. E Deus contempla de 2 formas ao mesmo tempo, irmão Francisco. Sabe quando nós pensamos em tomar uma decisão? Se eu tomar tal decisão e eu fizer, pode dar certo, mas se eu tomar, pode dar errado. É como o homem, Deus olha para o homem e deu ao homem o direito de escolha, mas só que Deus está olhando para o homem e olha com 2 caminhos ao mesmo tempo: o homem decidindo servir a Deus e o homem que escolheu não servir a Deus. Deus já viu o seu caminho nos 2 pontos da vida, a qual alguns se limitam a falar que Deus, Ele consegue ver os homens e as mulheres que não querem servir a Ele. Ele está vendo a sua vida na presença dEle e a sua vida fora da presença dEle. Deus está vendo a sua vida na eternidade e a sua vida ao mesmo tempo no inferno. Mas enquanto estivermos vivos, Deus está esperando de nós uma decisão. Deus está esperando de nós uma escolha. Louvado seja o nome do grande, pois nós já alcançamos o caminho estreito, o caminho da vida eterna. E é por isso que nesta noite estamos aqui com gozo, alegria de louvar e exaltar o nome do Todo-Poderoso. É por isso que Davi deixa claro: Senhor, Tu me conheces, Tu sabe o meu caráter, Deus, Tu sabe como está a minha alma, Tu sabe quem eu sou de verdade. Eu acho lindo porque nada fica encoberto diante de Deus. Nada. Somos observados 24 horas pelo olhar de Deus. Podemos dormir e esquecer de Deus no momento que estamos dormindo. Podemos até sonhar com tudo, mas não sonhar com Deus e achar que Deus ali não está nos observando porque esquecemos. Podemos estar na pressa, na correria do dia a dia e o nosso pensamento se voltar tanto para as coisas ao nosso redor e esquecermos de Deus. Mas Deus, seu Francisco, 24 horas, seu Fernando, 24 horas, em todo momento Ele está olhando para nós. O olhar de Deus não pisca, Ele nem cochila e Ele nem dorme. Enquanto a nossa mente pode esquecer dEle, Deus em todo o tempo está lembrando de nós, está nos observando, está nos contemplando, nos protegendo. E é interessante que Davi diz: Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. E o observar de Deus sabe
quando nós nos sentamos para pensar, para refletir, para ponderar as situações que estamos vivendo, e mais o olhar de Deus também conhece quando nós levantamos dedicados, decididos a tomar uma ação, a tomar um rumo para a nossa vida, pois Deus está ali observando e esperando as nossas ações. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória a Deus. Deus conhece de fato quais são as nossas verdadeiras intenções. Deus, Ele conhece. Não tire isso da sua mente. Deus conhece quais são as nossas verdadeiras intenções. Já o inimigo das nossas almas, ele não conhece, porque o diabo ele não pode saber de tudo. Ele tem sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria do diabo ele não perdeu, só foi corrompida, mas ele não perdeu. Tem gente que acha que o diabo é besta, o diabo é burro, mas nada disso. O capeta é esperto, irmão. Nós temos que tomar cuidado, porque o bicho é esperto. O povo diz, tem o Jesus, o diabo que sai da frente. Mas tem que pisar devagar, porque o diabo é astuto, o diabo é inteligente. Nós em nenhum momento, eu não estou atribuindo nada aqui ao diabo, mas eu estou falando uma verdade. A Bíblia nos diz que o diabo não perdeu a sua sabedoria. A sabedoria dele só se corrompeu. O diabo, seu Fernando, é tão esperto, tão sagaz, que até os anjos que foram feitos para a plena adoração de Deus, ele conseguiu convencer a terça parte do céu. E o que o diabo tenta fazer? O diabo ele tenta cirandar ao nosso redor, para tirar de nós o foco da decisão. Satanás ele tenta tirar de nós o foco da escolha do caminho certo. O diabo espera de nós uma brecha bem larga, mas só que Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Caio, como assim? Porque muitos ardis do inimigo nos paralisa. Muitos ardis do inimigo nos deixa pensativo, angustiado, preocupado. Muitos ardis do inimigo nos faz baixar a cabeça para refletir. E a maioria deles, Deus coloca em nosso coração, foco para superar a tribulação e a perseguição do inimigo. É por isso que Deus vê quando nós baixamos a retaguarda, quando nós fraquejamos, quando nós queremos parar. Mas Deus vê quando nós levantamos decididos a continuar. Deus vê todas essas coisas. E para correr por conta do tempo, verso 3 nos diz assim: cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Verso 4: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Cercas o meu caminhar. Cercas o meu caminhar. O povo diz, porque os crentes falam que são alegres, que são felizes, mas passa por tanta luta, por tanta dificuldade, chora tanto, tem tanta prova, tem tanto problema, tem tanto isso, tem tanto aquilo. Mas por que os crentes dizem que sempre estão alegres? Porque Deus cerca e já cercou, irmão Francisco, o nosso caminhar. Nós não podemos em nenhum momento
passar na frente de Deus ou simplesmente achar que Deus ficou para trás. Porque Deus está atrás de nós, apagando o nosso passado de pecado a partir do momento que nós o aceitamos. A partir do momento que aceitamos a Cristo, passamos a caminhar com Ele, Ele se coloca pronto a esquecer todos os nossos pecados, as nossas vidas que tivemos antes da sua caminhada. E depois que começamos a caminhar com Deus, Deus passa na frente, escrevendo o nosso futuro, cercando os nossos passos, guardando o nosso caminho. É por isso que quando o inimigo se levanta e quer acabar com a felicidade do povo de Deus, dizendo: tu tem muita tristeza, tu tem muita decepção, tu tem muita amargura, tu tem muita luta, tu tem muito problema, tu tem muito isso, e tu não tem motivo para estar feliz com esse Deus, para estar alegre com esse Deus. O diabo se esqueceu que Jesus passou na frente e está guardando o nosso caminho. E quando eu falo acerca de caminho, eu falo acerca de trajetória de vida. E o ser humano não vive uma trajetória de vida sem a sua família, sem os seus sonhos, sem os seus projetos, sem uma alegria de vida para ele. Quando Jesus passa na frente, o diabo pode até se levantar, mas Deus tem guardado a nossa casa, Deus tem guardado a nossa família, Deus tem guardado a nossa vida, Deus tem guardado os nossos sonhos, Deus tem guardado os nossos projetos. Por quê? Porque Ele cercou o nosso caminhar. Aleluia! Porque Deus cercou o nosso caminhar. Ele está a nos proteger e nos guardar 24 horas por dia. Pode até o homem duvidar disso, mas eu creio na palavra, eu creio que Deus nos guarda. E o interessante do nosso Deus, irmãos, é que antes que haja palavra, Ele já sabe. Ninguém consegue escutar o pensamento de ninguém, só Deus. O que o salmista está dizendo aqui é que antes que você pense, Deus já sabe o que você vai pensar. Antes que venha palavras, Deus já sabe o que você vai dizer. É por isso que muitas vezes você se perde no turbilhão de pensamentos, de preocupação, e você acha ali, se preocupa ali, fica ali. Mas eu quero trazer algo da parte de Deus para você, e eu quero ser boca de Deus na sua vida nesta noite. Mesmo no turbilhão de palavras e de pensamentos que tomam de conta da sua cabeça e tiram o teu sono e tiram a tua paz, eu quero trazer algo de Deus e te dizer: mesmo aí, Deus está contemplando, e aquilo que não consegue sair na palavra, na oração, Deus está ouvindo, está entendendo, compreendendo, está trazendo para perto dele, está dizendo nesta noite: eu estou ouvindo, já discerni, já entendi, já compreendi. Não se preocupa, porque guardei o teu caminhar e estou ouvindo o teu pensar. Glórias a Deus. Aleluia. Isso é interessante porque quando nós se perdemos nos turbilhões de preocupações, Dona Conceição, a gente perde o sono, a gente perde a paz, a gente se preocupa tanto que a nossa carne adoece. Aí muitas vezes a gente não consegue nem falar para ninguém, nem contar para Deus em oração. A gente fica só pensando como resolver, só pensando como fazer. Mas Deus do céu só ouvindo o nosso pensar, Deus do céu só ouvindo as nossas palavras e dizendo: tu está pensando como fazer, eu já sei é como vou fazer. É por isso que nós devemos descansar, porque Ele guardou o nosso caminhar. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ele guardou as nossas vidas, irmão Francisco, e na sua paciência, Ele espera o momento certo de agir. É por isso que temos a certeza que não podemos desfalecer e permanecer firme na fé, porque o Deus que repreendeu as águas impetuosas do Mar Vermelho e fez vereda para o povo passar, é o mesmo Deus que tem poder e autoridade para fazer na nossa vida, e este Deus está presente aqui. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ele é onipresente, a sua presença está em todos os lugares. Ele entra com você, ele sai com você, ele dorme com você, ele acorda com você. Aleluia! Oh glória! A presença de Deus, aleluia, está em nosso meio. O salmista diz: para onde fugirei eu do teu Espírito? Para onde irei eu da tua presença? É por isso, irmãos, que nós devemos manter a calma, devemos manter a paz, devemos manter a comunhão, porque quem responde por nós é Deus. Quem responde por nós é Deus. É interessante que hoje agora a moda é botar tudo na justiça, mas quem responde por nós é Deus. Até para chegar diante do juiz, para depor diante dele, tem que jurar por Deus que não vai mentir. Porque quem responde por nós é Deus. É Deus quem desfaz a calúnia, é Deus quem desfaz o embaraço, é Deus quem desfaz o vento, porque Ele é a nossa resposta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para concluir o verso 5, tu me cercastes em volta. O salmista está dizendo: Deus, o Senhor fez uma fortaleza ao meu redor. O Senhor me protege. O salmista, irmã Benta, ele não fala para outros, ele fala para ele. Ele está adorando aqui a Deus, perceba. Ele diz: tu me cercastes em volta. Tu criou em volta de mim proteção com o teu amor. E antes que pensamos que Deus está distante de nós, dizer, não, Deus está lá no alto céu, olhando para nós aqui na terra, e a gente pensa, né? Deus está lá em cima, olha para a gente e vê a gente como um monte de formiguinha, bem pequenininho, está cuidando de nós lá em cima. Mas é aí onde nós se enganamos, porque Deus nos cercou em volta e está mais perto do que imaginamos. Olha o que o salmista diz ainda no verso 5. Ele diz: tu me cercastes em volta e pusestes sobre mim a tua mão. Tu puseste sobre mim, em cima dele estava a mão de Deus. Caio, e o que isso acontece? Eu aprendi com a Bíblia que quando a mão de Deus vem sobre alguém, mudança chega, transformação chega, restauração chega, libertação chega. Quer prova? Neemias, quando vai reconstruir os muros de Jerusalém, trazer salvação para a cidade, precisava reconstruir. A Bíblia é clara a dizer que Neemias conseguiu tudo isso porque a mão do Senhor era sobre ele. Aleluia, glória a Deus. Ezequiel, quando a mão do Senhor veio sobre ele, levou ele a um vale de ossos secos, ele viu no meio do vale Deus levantar vida daquilo que estava morto.
Por isso não desfaleça, não entristeça, porque a mão de Deus está sobre nós, e enquanto a mão do Todo-Poderoso estiver sobre nós, vai haver restauração na nossa vida, na nossa família. Enquanto a mão de Deus estiver sobre nós, haverá salvação. Enquanto a mão de Deus estiver sobre nós, haverá livramento da parte de Deus. Enquanto a mão de Deus estiver sobre nós, haverá resposta. Enquanto a mão de Deus estiver sobre nós, haverá providência. E a mão de Deus está estendida sobre o seu povo neste lugar, nesta noite, sobre este lugar, abençoando a nossa vida. Aleluia. Glórias a Deus. Eu sinto Deus nesta palavra, eu sinto Deus neste lugar. Glória, o número é pequeno, mas a presença é grande. Anarasoria necandore medecamanasia neremento e quimiandore menehasia. A glória de Deus é real, a majestade de Deus é real, e o que Ele somente requer de nós é que abramos o nosso coração, sejamos sinceros na adoração, e permita que as cadeias e o jugo sejam quebrados da nossa vida. O que o diabo quer é que nós ficamos distantes de Deus, porque ele sabe, Francisco, que enquanto estivermos perto de Deus, ninguém pode tocar, ninguém pode matar, ninguém pode destruir, ninguém pode arrancar. Oh glória! Eu gosto do apóstolo Paulo, porque Paulo chega uma certa vez, já vai chegando com autoridade e vai dizendo: olha, depois disso ninguém me inquiete, porque eu trago sobre mim as marcas de Cristo. Todos que estamos aqui fomos marcados por Ele. E eu só repito, Deus, Ele está perto de nós. Desligue o seu pensamento neste momento e comece a pensar no céu. Comece a pensar em Deus. Comece a pensar na sua potente mão agindo ao teu favor. Enquanto você está aqui, Deus está no teu problema, agindo, solucionando, resolvendo. Enquanto você está aqui, Deus está te justificando. Enquanto você está aqui, Deus está limpando o teu nome. Enquanto você está aqui, adorando a Ele, Ele está visitando os que estão longe, os que estão perto. Ele está indo no íntimo das tuas preocupações. E Ele está dizendo: não tema, pois a minha mão está sobre ti. Não tema, pois a minha mão está sobre ti. Não tema, pois a minha mão está sobre ti. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero convidar você para ficar de pé neste momento. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória seja dado ao nome de Jesus. Aleluia. Glória, glórias a Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. É um culto em louvor e ação de graças a Deus, irmãos. Então não retenha o teu glória. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento. Eu quero que você comece a refletir na grandeza do eterno, na grandeza, no poder de Deus. Aleluia. Irmão Francisco, o Senhor te cercou, te guardou, livrou, está protegendo. Conhece todos os teus pensamentos. E a palavra de Deus para ti nesta noite é tempo de viver um novo recomeço. É tempo de uma nova história escrita pela mão de Deus. É tempo de mudança, de restauração. E é tempo do impossível
impossível tornar possível na vida do homem, porque quem faz é Deus. Acima da palavra do homem, a palavra é de Deus. Acima do querer do homem, o querer é de Deus. Acima do operar do homem, o operar é dele. É ele quem bota, é ele quem tira, é ele quem leva, é ele quem traz. E a palavra de Deus para o teu coração nesta noite é essa: é tempo de viver um novo tempo. Somente confia no agir do teu Deus. Saiba esperar, pois Deus tem oportunidades e grandes portas para ti. Descansa o teu coração, continua servindo a Deus com fé, com graça, com autoridade, e Ele confirmará todos os teus passos. Não perca tempo respondendo a quem não tem nada para acrescentar na tua vida, porque o que Deus tem é maior, e o inimigo vai tentar de todas as formas, com laços e artimanhas, mas te diz o Senhor: antes que o diabo se levante, te dou o livramento. Aguentai firme, pois quando a figueira balançar, terás raiz, terás firmeza. Aleluia. Aleluia. Terás firmeza e segurança. Em nome de Jesus, eu recebo. Glórias a Deus. Fecha os teus olhos. Aleluia. Eu quero que você feche os seus olhos nesta noite. Glória a Deus. O número é pouco, mas a presença maior é a de Deus. Aleluia. Eu quero que você neste momento comece agora a glorificar o nome do Senhor. Eu não quero que você pense em problema, nem em dificuldade, nem doença, nem nada. Eu quero que você tire esses minutos, porque Deus te conhece, sabe como está a tua alma, sabe como você chegou aqui, sabe como foi o teu dia, a tua semana, como vem sendo o teu ano. Então não quero que você pense mais em problema nenhum. Pense agora na glória. Comece agora a dar seu glória a Deus, o seu aleluia. Comece a exaltar o nome de Jesus. Sinta Deus batizar no Espírito Santo. Sinta Deus renovar. Sinta Deus dar força. Sinta Deus levantar o caído e dar força ao fraco. Glória. Aleluia. Pode cantar, irmã Ediel. Glória a Deus. E você continua com os olhos fechados adorando. Porque enquanto você dá glória, laços é quebrado. Enquanto você dá glória, Deus está repreendendo o espírito da morte. Enquanto você glorifica nesta noite, Deus está indo aonde você não pode ir. Enquanto você adora nesta noite, o Senhor está visitando a tua alma, o teu espírito. Oh, aleluia. Adore o nome do Senhor nesta noite. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tem renovo de Deus nesta noite. Tu conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando. Aleluia, adore, pois o Senhor te conhece. Sabes todos os meus passos, ainda que haja em mim palavras. Sei que em tudo me conhece. Contempla Deus visitando a tua família nesta noite. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas.
Aleluia. Receba cura nesta noite. Hoje é noite de milagre, só basta você crer. Use a sua fé nesta noite. Aleluia. Hoje é noite de salvação. O Senhor te chama. Deus, tu me cercas em volta. Aleluia. Tua mão em mim e pousa. A mão de Deus está te tocando, está te tocando. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, a presença dele está contigo. sei que ali também te encontro. Aleluia, aleluia. Se o abismo está minha cama, sei que ali também me ama. Glória a Deus. Senhor, Cante. eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Quantos podem glorificar ao nome de Jesus?